Bom, prazer poder estar aqui falando um pouquinho. Deixa eu ver aqui se a conexão tá boa, só para explicar como que vai ser a ideia. Eu tô gravando desde o meu celular aqui, eu tô com o meu computador aqui. Deixa eu ver como que tá ficando isso na tela do YouTube para ver se tá torto. Ah, nossa, aqui ele sai meio torto. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para ver se fica melhor. Deixa eu ver. Beleza, gente. Aguenta aí que eu tô tentando tirar a tortidão do vídeo aqui. Pronto, acho que eu consegui. Bom, então, a ideia dessa transmissão é porque em vários lugares que eu ando participando como professor, sendo convidado em neuropsicologia, os alunos vão chegando no fim do curso, né? E um dos requisitos do fim do curso é fazer um trabalho de conclusão, né? E a quantidade de alunos se formando é muito grande, né, todo ano, e a capacidade que eu tenho como professor, eu acho que meus colegas também, de poder virar orientador desses alunos é pequeniníssima, né? E aí começa a virar umas coisas engraçadas. A gente começa a fazer as gambiarra, né? Então, não, olha, arranja um orientador, eu fico de co. Aí às vezes tem uns alunos que falam assim, olha, eu já tenho orientador, eu já tenho co, mas você trabalha com reabilitação, você não pode tirar uma dúvida. E aí a lista no e-mail de alunos e dúvidas, e a gente começa a fazer as coisas meio que pela metade, né? Começa a ficar mal feito. Então, um pouco da ideia desse bate-papo aqui é poder passar umas orientações gerais, tirar umas dúvidas dos alunos, dos colegas, a respeito do modelo brasileiro. Tipo, né, aqui no Brasil, acaba que a maioria das especializações, pela correria e pelo excesso de trabalho ou pela dificuldade às vezes de ter um centro de pesquisa associado, a maioria, e isso eu não estou falando como crítica ou como centros universitários são melhores, não, tipo, nas universidades é igual, a maioria dos lugares onde tem especialização, a forma de concluir o TCC é com uma revisão sistemática, né? Então, e isso eu vi nas universidades que eu trabalhei também, né? Então, não é só nos centros educacionais ou coisa assim. E ao contrário, eu acho que o Brasil, na verdade, por mais que a gente precisa muito de pesquisa clínica, muito de pesquisa acadêmica, com sujeitos e tudo mais, mas a gente precisa muito de material consistente a respeito de assuntos importantíssimos, né? Então, por exemplo, eu trabalhando num dos artigos que eu trabalhei primeiro com revisão sistemática, era falando de uso de videogame e cognição, né? Então isso me parece que é muito importante a gente ter revisões sistemáticas espalhadas pelo Brasil de qualidade. Por isso que eu acho e valorizo muito os meus alunos que andam fazendo esse tipo de trabalho. Então, de novo, né, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é de conseguir saber como começar essa revisão sistemática. Então, só para vocês entenderem, vocês podem mandar mensagens aqui dentro. Deixa eu ver se tem gente mandando mensagem aqui. Na verdade, deixa eu ver se eu consigo setar aqui para poder mandar mensagem. Um minutinho. Deixa eu tirar aqui. A ideia é que a gente possa fazer perguntas e eu dou uma paradinha aqui, abro essa coisa no meu computador, esse mesmo vídeo eu abro no meu computador, eu vejo as perguntas e eu vou respondendo, tá? Então fiquem à vontade para fazer perguntas. Bom, começando com a ideia da revisão sistemática, né? Acho que a primeira coisa, quando a gente vai escrever um artigo científico, ou um TCC, ou qualquer coisa, é a gente definir a pergunta, o problema que a gente quer atacar, né? Então, por exemplo, em geral, a gente define de uma maneira muito simplista, tipo assim, eu quero estudar memória, eu quero estudar
reabilitação. Acho que a coisa que mais acontece assim quando os alunos chegam é: professor, me fala um tema aí, professor, que é importante. Fala um tema aí que você acha legal, tal. Você acha que memória é bom? Putz. Então, quando o aluno fala assim, a primeira coisa que bate pra mim, professor, é uma angústia, né? Porque essa eu acho que é a pior maneira da gente começar um trabalho, né? Começar, tipo, definir o tema pelo que é o que o outro acha que é importante, o que o outro acha que é legal, ou o que será que vai ajudar. O principal que eu acho que a gente tem que definir é: você tem alguma pergunta? E essa pergunta ela pode ser definida desde tipo de algumas estratégias, né? Por exemplo, um problema da clínica que eu vejo constantemente, uma dúvida que eu tenho teórica, uma dúvida que eu tenho acadêmica, algo que eu gostaria de poder compreender melhor a relação, né? Então, óbvio, uma tecnologia nova que eu não entendo como ela funciona, uma metodologia nova. Então agora eu acho que eu tenho 2, 3 ou 4 alunos que querem estudar videogame, né? Então, óbvio, o videogame é uma tecnologia nova, é um campo muito amplo de perguntas que a gente pode fazer, que são super relevantes para um clínico, que são super relevantes para um cientista. Então, se você fizer uma revisão muito legal sobre videogame, você vai ajudar muita gente que está estudando. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um monte de universidade de game design, por exemplo, que os caras não sabem nada de neuropsicologia. E se a gente puder ajudar um pouco com o conteúdo de neuropsicologia, né, uma revisão que fale de neuropsicologia, cognição e videogame, putz, a gente ajuda pra caramba. Então, isso é bem relevante pra gente, bem relevante pra gente. De qualquer jeito, a forma então da gente começar a fazer essas perguntas para iniciar o processo de revisão, ela tem que ser uma pergunta que seja respondível. Não sei se essa bem é a palavra, mas a gente tem que conseguir responder ela ao longo do nosso trabalho, né? Então, por exemplo, o que tem a ver memória e ansiedade é uma pergunta muito genérica, é uma pergunta muito ruim. A gente precisa melhorar um pouco essa pergunta, né? Como que a memória não serve muito para uma revisão sistemática, né? Ou minimamente uma revisão da literatura, né? Falar de função executiva e sei lá. Eu posso falar de função executiva em Alzheimer. É muito genérico isso, né? A gente precisa conseguir definir uma pergunta de uma maneira um pouco melhor, né? Então acho que esse é o desafio número 1 que a gente tem com o nosso trabalho, com o nosso TCC. É conseguir construir uma pergunta, minimamente uma, às vezes um próprio trabalho pode ter várias, né? Mas para a gente poder ir perguntar para a literatura. Uma revisão da literatura nada mais é do que isso. Olha, eu tô com uma dúvida. Deixa eu perguntar para a literatura o que a literatura sabe sobre isso. Agora, eu vou perguntar para a literatura com um certo método, com um certo rigor, e isso é o que a gente vai falar hoje aqui, já estamos chegando aí nesse assunto. De qualquer jeito, vamos começar, né? Então, fiz minha pergunta, a pergunta poderia ser do tipo, sei lá, ter depressão, né, ou ter sintomas de depressão, de que maneira afeta a atenção? De que maneira afeta a memória, né? Ou ter muitos sintomas de depressão, de que forma ou prejudica ou facilita o aprendizado, né? Então vamos ficar com essa depressão, memória, depressão e aprendizado. Então, com essa pergunta em mão, né, a gente teria que trabalhar um pouco melhor essa pergunta, fazer umas perguntas um pouco mais definidas, definir exatamente do que eu estou falando de memória, do que eu estou falando de aprendizado, em que tipo de situação. E aí, a partir desse momento que eu defini um pouquinho melhor, né, a pergunta, eu vou começar a segunda fase, né? Então pensa no TCC lá, na folha agora do Word, né? Abrir o Word. Primeira coisa, definir a minha pergunta, né? E a partir da definição da minha pergunta, eu vou começar. Eu lembro que eu tinha um professor, era um professor mexicano, que ele dava aula de metodologia científica, e ele falava assim: fazer uma revisão é como seguir uma receita de bolo, né?
Eu lembro da gente andando na rua ali perto da faculdade e ele falava assim, ó, primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois... Então é um pouco isso, né? Definir qual é a minha pergunta, agora eu vou começar a estruturar o meu passo a passo para perguntar na literatura como a resposta, né? Ou como eu vou chegar nessa resposta. Então, se a nossa pergunta é, eu estou vendo aqui, a Marília falou, eu estou muito propensa a estudar espectro autista. É isso. De novo, qual é a tua pergunta, né, Marília, para estudar espectro autista, né? Então, vamos supor que você quer saber o impacto do transtorno, do espectro autista no aprendizado escolar, ou é uma pergunta genérica, muito genérica, né? Mas vamos supor que é isso, o impacto dos sintomas do espectro autista no aprendizado de matemática, sei lá, tô pensando aqui alguma coisa. Então é uma pergunta um pouco mais fechada, que vai ajudar a gente a cada vez mais definir como chegar para a literatura e perguntar. Eu já vou falar o que eu estou querendo dizer com para a literatura, porque parece uma coisa muito, muito genérica, né? Deixa eu só responder as perguntinhas que estão aqui. A Eliana Ribeiro dos Santos falou, estou aprofundando meus estudos em autismo e meu mestrado de educação e informação de professores e quero abordar o autismo. Maravilha. De novo, né? O jeito como vocês estão me contando é exatamente quando a gente está no início do processo. Tipo, olha, eu quero estudar autismo, eu quero estudar aprendizado, eu quero estudar... O grande negócio é como que a gente vai dar o passo adiante, né? E fazer uma pergunta. A primeira pergunta é o fundamental. Vou dar um exemplo de um artigo que eu publiquei, depois eu até coloco aqui no e-mail, acho que é o primeiro artigo que eu publiquei de revisão. Foi o primeiro. Eu tenho 3 ou 4 artigos de revisão. O primeiro que eu publiquei foi na revista de neuropsicologia latino-americana. A pergunta que eu tinha lá era, né, como que jogar videogame prejudicaria ou melhoraria ou impactaria de uma forma geral as habilidades perceptuais, atencionais e funções executivas, né? Então, eu tenho lá, eu quero saber exatamente como o videogame, ou da melhor maneira possível, como o videogame impactaria essas habilidades mentais. Então eu defini quais habilidades, eu defini que eu quero ver tanto o positivo quanto o negativo, e eu defini que a ferramenta é o videogame, tá? Beleza. Tem mais aqui? Tá, segura aí, minha gente, eu já continuo aqui. Queria agradecer, meu pai tá por aí, valeu, pai. Obrigado por compartilhar. Mas deixa eu continuar aqui só mais um pouquinho, eu já volto para Marília e para Eliana. Então, depois que você definiu a pergunta, né? Então, estamos lá, eu quero saber o quanto a depressão está no processo de aprendizado de novas memórias e novas informações. Eu vou agora começar a minha receitinha do bolo, que era aquilo que eu estava contando, né? Primeira coisa, eu tenho que pensar aonde que eu vou buscar as informações, os artigos, as teses, os livros, enfim. Como que eu vou buscar? E aqui... não quero complicar muito, eu vou tentar deixar o mais simples possível, mas aqui a gente começa o primeiro passo de definição, qual é o método que eu vou usar. Você pode definir tipo, uma metodologia ultra complexa, mas muito relevante para a ciência, como a revisão sistemática, com meta-análise, enfim, coisas que não está muito no escopo do que eu quero falar agora, mas vale a pena saber que existe, né? Ferramentas bem definidas e detalhadas e com passos, e algumas delas você inclusive se cadastra em sites de revisão e tudo mais. Ou você pode fazer uma coisa um pouco mais simples, né? Que são revisões da literatura um pouco mais abertas, revisões que são que permitem uma flexibilidade maior na forma de você buscar as ferramentas. Por exemplo, tem revisões que você tem que definir, olha, eu só quero artigos de 2000 a 2010, 2016, 2006 a 2016, que tenham tais palavras e tudo mais, e aí você, se encontrar alguma coisa parecida, mas que não é, você exclui,
né? Então você vai definir que você quer pegar as estatísticas e tal. Já tem coisas um pouco mais simples, né? Então vamos supor, no caso de a gente fazer uma revisão mais aberta da literatura, a gente se permite encontrar artigos, teses, a gente vai pegar livro, a gente vai pegar todo tipo de informação que a gente encontra. Então, ainda voltando aqui, vamos voltar para a minha lógica. Então a gente vai definir os lugares aonde a gente vai fazer essa busca. Quais são os lugares na internet que a gente mais tem para fazer busca de artigo científico, né? Tem o site da Cielo, então Cielo é um lugar onde artigos da América Latina estão ali presentes, então a gente tem muita coisa do Brasil, muita coisa Argentina, enfim, toda a América Latina, coisas de fora também, Estados Unidos, enfim, mas principalmente são artigos em português, inglês e espanhol, e ali a gente tem uma base boa para procurar uma série de temáticas. Você pode procurar por palavras-chave, você pode procurar por palavras, por frases um pouco maiores e tal. O Cielo é um lugar inicial muito bom, principalmente se você tem dificuldade com o idioma inglês, então ali seria um lugar para começar. Outro lugar que a gente pode procurar no Google Acadêmico. Né? Então, no Google Acadêmico, que é uma ferramenta do Google, ele é um buscador de documentos científicos, né? Então lá ele mostra livro, lá ele mostra teses, lá ele mostra artigos, lá ele mostra todo tipo de material científico com relação ao tema que você está buscando. Eu acho que é uma dica boa, principalmente porque no canto esquerdo da tela do Google Acadêmico, ele permite você definir faixa de tempo, né? Então 2010, 2012, 2016, faixas um pouco maiores de tempo e tal. E lá você consegue buscar as palavras-chave, né? Que a gente já vai chegar um pouquinho o que são as palavras-chave. Existem outras formas, né? O PubMed, que também é um serviço muito importante, né? Para a gente buscar, só que o PubMed é principalmente em inglês. É a mesma coisa, lá você vai jogar a palavra-chave que você está buscando, vão aparecer os artigos e aí você vai tentar encontrar, fazer download desses artigos. Comprar, às vezes, que é uma das saídas também que a gente tem, por mais que eu não me agrada muito, mas é uma das saídas. Hoje a gente vai muito atrás do material gratuito. Outra forma de saída também é você achar o artigo, achar o nome do autor, mandar um e-mail para o autor, falar: olha, professor, eu estou estudando esse tema, eu gostaria de saber se o senhor poderia, por favor, me enviar esse artigo científico que você escreveu, isso é importante para mim e tal. Então, existem algumas formas da gente buscar os artigos que vão ajudar a gente. Já vou ler os comentários. Acho que só o próximo passo, talvez inclusive na verdade até um passo anterior disso, é a gente definir quais são as palavras-chave que representam a busca que a gente está fazendo. Deixa eu falar um pouquinho de palavras-chave, né? Então, se eu definir que eu quero estudar, por exemplo, que nem a Elaine, autismo, ou se eu quero estudar, como eu estava falando, depressão e aprendizado, ou como a Eliana, que quer estudar autismo, autismo também, que quer estudar neurociência, aprendizado, enfim, se a gente está meio que nessa de ainda muito genérico, sentar na cadeira, pegar um papel e começar a rascunhar palavras-chave é essencial para a gente. Como que rascunha palavras-chave, né? A gente começa a pensar ali, bom, eu quero estudar autismo, eu quero estudar escrita, eu quero estudar aprendizado, eu quero estudar decodificação de palavras, eu quero estudar grafia, eu quero estudar espectro autismo, não é só autismo, eu quero estudar Asperger, eu quero estudar transtornos do desenvolvimento. Na verdade, o que a gente vai fazendo é pegando a palavra-alvo, autismo e escrita, ou aprendizagem de escrita, e a gente vai começar a procurar as palavrinhas que estão conectadas e que também são do meu interesse. Então eu sei que autismo, transtorno do espectro autismo, síndrome de Asperger, são palavras, transtorno do desenvolvimento, são palavras que estão em volta, orbitando o tema autismo. E eu sei que palavras do tipo aprendizado, escrita, grafia, escrita e leitura, são palavras que estão em volta da ideia de escrita, né, por exemplo. A mesma coisa eu poderia fazer com depressão. Então eu vou escrever depressão,
outra palavra-chave, transtorno de humor, outra palavra-chave, depressão maior, outra palavra-chave, sei lá, talvez rebaixamento do humor, tristeza, enfim. Seria um núcleo de palavras, e do outro lado, se eu ia falar de como a depressão afeta o aprendizado, eu falaria aprendizado, memória, novos aprendizados, novas informações, enfim, eu estudaria um pouco quais são as palavras que estão conectadas com esses dois temas. A partir disso, eu vou começar a buscar nesses lugares que eu falei, Cielo, Google Acadêmico, PubMed, enfim, uma série de sites e ambientes, revistas acadêmicas, que eu iria procurar essas palavras-chave, né? Acho que aí a gente tem um segredinho, como que a gente procura essas palavras-chave, né? Inclusive, assim, a minha intenção não é ensinar tudo isso, é fazer um passadão, mas a gente tem cursos gratuitos na internet que ensinam a fazer essas pesquisas, vale a pena a gente procurar, cursos de metodologia científica na USP, na Unifesp e tal. Mas a gente pode usar alguns símbolos que ajudam, né? Então, por exemplo, eu colocaria autismo mais, por exemplo, leitura e escrita, né? No Google Acadêmico, e eu veria o que vai aparecer, né? Ou, na verdade, a gente faria uma coisa como leitura, AND, né? Que eles põem, que é o AND, autismo e leitura, enfim, isso ajuda as ferramentas como Google, Cielo e PubMed a buscar melhor as ferramentas, os artigos que a gente está querendo, né? Então, olha só, eu tenho a pergunta, né? O quanto que a depressão pode afetar o aprendizado, né? Essa é a pergunta que eu quero responder no fim do meu artigo. Eu tenho as palavras-chave, né? Então eu defini que eu vou falar de depressão, transtorno depressivo, transtorno de depressão maior, transtornos do humor. Essas são as palavras-chave. Do outro lado, aprendizado, memória, novas informações e tudo mais. Somei todas essas palavras e vou para os buscadores científicos, Cielo, PubMed, Google Acadêmico, revistas científicas outras, enfim. Tem outras estratégias, mas vamos ficar por aqui. Com isso em mãos, eu vou começar a jogar todas essas palavras, todas as conexões possíveis, e vou criar minhas listas de e-mail, de artigos, né? E vou mandar para o e-mail para o meu orientador, enfim. Eu falo isso para os meus alunos, gente, antes de vocês saírem desesperadamente, professor, eu não estou achando nada, professor, eu não sei, nossa, professor, eu sou muito ruim, eu não sei onde achar, eu não sei como buscar, só achei um artigo. Antes disso, faz isso. Manda todos esses artigos para o seu orientador, e o seu orientador vai te ajudar a pensar quais desses artigos são mais relevantes, menos relevantes. E aí uma brincadeira que quem é meu aluno me conhece, eu sempre falo assim, gente, vamos diminuir a coxinha, vamos diminuir o pão de queijo, vamos diminuir o café, vamos diminuir a Coca-Cola, e com o dinheiro que você guarda todo dia de não comer fora, pagar um curso de inglês instrumental. Né? Por que eu digo isso? Porque, sem dúvida nenhuma, a maioria dos artigos, a maioria das coisas, a gente precisa ler em inglês. Né? Você vai ver, eu tô com uma aluna, eu não sei se ela conseguiu se conectar, eu acho que ela não conseguiu, ela até me mandou uma mensagenzinha aqui, a Claudineia, que a gente estava conversando, ela queria estudar o estresse e funções executivas, enfim, e a gente foi procurar isso em português. A quantidade de coisas que a gente tem é muito pouco. De qualquer jeito, isso daí não está muito no nosso controle agora. Se a gente tem que fazer a toque de caixa, não tem jeito, a gente vai fazer com o que tem na literatura em português e em inglês. Tal. Bom, beleza. Achamos lá um monte de artigos científicos, né? Vamos supor que a gente achou 10 artigos sobre depressão e dificuldade de aprendizado. Como que eu traduzo isso numa revisão, né? Como que eu transformo isso numa revisão? Bom, agora vem uma parte que é bem importante para a gente que é pesquisador, para a gente que está fazendo TCC.
antes de sair lendo, que nem um louco, que nem uma louca, eu vou ler tudo, vou escrever tudo, vou pôr aqui no Word, e isso já mando pro meu orientador, puta, que é a maior dificuldade que a gente tem, os alunos mandam textos enormes que a gente tem que ler, e a gente tem muita dificuldade de entender. Agora eu acho que vem o segredinho do molho, né? Tipo assim, como que faz mesmo o negócio. O segredo é a gente fazer uma tabela, indico ou Word ou Excel ou Folha, né? Fazer uma tabela onde a gente vai definir quais informações a gente vai tirar dos artigos que a gente está lendo. Gente, se a gente quer fazer um estudo metodológico de um problema, a gente precisa ter metodologia, né? Então, aí volta para a pergunta. Calma que a gente ainda não terminou a metodologia ainda, né? Só estou tentando fazer o raciocínio aqui. Volta lá para a pergunta, né? Se a nossa pergunta era o quanto que a depressão afeta o aprendizado, agora a gente tem que ver que medidas ou que informações a gente quer coletar no nosso artigo, né, que a gente vai ler no artigo que a gente pegou de outro autor. Então, informações em geral que a gente quer pegar, tá? Vou desde o beabá. Qual é o nome do artigo? Que ano foi publicado? Né? Essas são as informações iniciais. Que revista? Quem são os autores? Tal. Depois a gente quer como foi o estudo que esse autor fez. Ele fez uma revisão também? Ele fez um estudo clínico? Tinha população? Era um estudo caso-controle, né? Ele tinha 10 sujeitos com TDAH, 10 sujeitos sem TDAH, vamos supor, 10 sujeitos com depressão, 10 sujeitos sem depressão. Era só caso, 10 sujeitos com depressão. Era um estudo de coorte, eram 10 com depressão que eles acompanharam por 20 anos, né? Enfim, qual era o método que esse sujeito empregou? A gente vai ter que descobrir isso do artigo, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque é totalmente diferente o resultado. Depressão faz mal, prejudica o aprendizado. Quando eu avaliei 10 pessoas com depressão, quando eu avaliei 100, quando eu avaliei 1000, quando eu peguei 10 e acompanhei por 10 anos, ou seja, o método, gente, explica ou qualifica o resultado final que a gente está lendo. Se a gente não souber qual é o método, vixe, meu Deus, a gente vai estar mal no trabalho. A Marília está indo embora. Pô, Marília, depois a gente conversa mais. Um beijo para você aí. Obrigado por ter assistido até agora. Então, a gente tem que saber qual é o método. Depois que a gente descobriu qual é o método que esse artigo empregou, a gente quer descobrir qual é a população, né? Enfim, se essa população era de adultos, crianças, qual é a faixa etária, qual é o N, né? Quantas pessoas. Depois a gente quer saber o que esse autor fez. Ele empregou alguma intervenção? Ele só avaliou? Se ele só avaliou, que testes ele usou, quais foram os resultados dos testes, né? Se ele fez intervenção, que intervenção ele fez, quantas sessões, qual característica. Agora aqui vale a pena voltar uma coisinha para o método, antes de ir para essa tabela. Ali no método, ainda, a gente já definiu as palavras-chave, a gente já definiu os lugares onde a gente vai buscar, mas a gente tem que definir tudo isso que eu estava falando agora. A gente vai usar artigos só com intervenção? Então, por exemplo, vamos mudar aqui a minha pergunta. O uso de terapia cognitiva comportamental para o tratamento de insônia, tá? Então a gente só vai procurar artigo de tratamento de terapia cognitiva comportamental. Se vier um de psicanálise, a gente vai deixar de lado. Se vier um de psiquiatria com remédio, a gente vai deixar de lado, porque a gente quer ver o impacto da terapia cognitiva. Se for um artigo que não fala de terapia cognitiva, a gente não vai pegar, né? Que não fala de tratamento, não vamos pegar. Então a gente tem que definir o tipo de artigo que a gente quer. Se eu estou falando do impacto da depressão no aprendizado, possivelmente eu vou querer artigos que avaliem a depressão em pacientes e que avaliem o aprendizado. Tem sentido?
Faz sentido isso para vocês? Né? Então, eu estou pensando o tipo de artigo que eu quero fazer e eu estou pensando que tipo de artigo eu quero encontrar para me ajudar a responder a minha pergunta. Tá? Deixa eu ver aqui, calma aí que a Calmonte mandou uma mensagem. Cheguei atrasada, mas quais as bases de dados que você falou no começo? Então, só fazendo essa resposta para cá, em geral Cielo, em geral PubMed, para quem lê um pouco mais em inglês. O Google Acadêmico é muito bom, porque vai pegar todo tipo de artigo, livro, teses, enfim, ele permite pegar um pouco mais amplo. Se você lê em inglês, tem uma série de outras bases que a gente poderia usar também e que depois você pode mandar uma mensagem e a gente discute isso. Mas eu acho que começando pela PubMed. Deixa eu ver, Emanuel. O Emanuel Lucena. Você é um profissional? Bom, enfim, obrigado, mas vamos lá, continuando aqui. Mandem perguntas, porque é isso que a gente tem que fazer aqui, tá? Tirar as dúvidas. Voltando para cá, então a gente definiu lá, né? Que a gente queria pegar os artigos que sejam de intervenção ou de avaliação. Agora a gente tem que definir de quando a quando, porque imagina que você decide revisar 100 anos de literatura da depressão, né? Você vai pegar Kraepelin, sei lá, os caras amigos do Freud, assim, não. Em geral, quando a gente faz uma revisão, a gente está pegando em 5, 10 anos, né? Assim, por um TCC, 5, 10 anos está muito legal, né? Então, você vai pôr que você só quer pegar artigos que sejam de 2005 a 2016, ou 2006 a 2016. Então, agora a gente já tem os lugares, as palavras-chave, o tipo de leitura que eu quero fazer, porque ler um artigo é uma coisa, ler um livro é uma coisa, ler uma tese é outra coisa, nananã. Já sei que vai ser de 2006 a 2016. Faço a busca, encontro, por exemplo, o segundo artigo o terceiro artigo que eu publiquei de revisão, que foi o de que a pergunta nossa era o quanto que usar videogame ajudava no tratamento, na reabilitação do TDAH, né? A gente, na hora que a gente fez a busca com as palavras-chave que a gente criou, a gente achou 660 artigos. Né? Ninguém lê 660 artigos, fazer um trabalho. E nem 660 artigos são o que eu quero. Então aí vem o segredinho de novo. Vamos ler o resumo. Pega o resumo. Aí, ó a Amy aí. A Amy foi a minha coautora, trabalhou comigo nesse projeto. Oi, Amy, beijão pra você. Ó que legal. A Amy sabe muito bem do que eu tô falando nesse artigo nosso do videogame, né? O sofrimento que foi revisar tudo isso. Mas de qualquer jeito, ninguém... Professora Amy do Rio de Janeiro, ó que beleza, eu tô muito honrado. Ninguém lê 660 artigos, o que a gente faz é ler o resumo, né? E quando tem dúvida a gente entra para dentro do artigo, obviamente, mas a gente lê o resumo e desse resumaço aí que a gente leu tudo isso, né? A Amy, a Lina, o professor Orlando, a gente acabou ficando com 12 ou 14, agora não lembro. Um beijo, M. E aí, então, beleza, com esses 12, 14, né, a gente pega isso e vai, aí sim, ler todo o artigo, e aí eu volto para aquilo que eu estava falando, a tabela que tem as questões, as perguntas, né, que eu quero responder. Deixa eu ver aqui, o Daniel tá falando um negócio aqui. Daniel falou, precisamos definir e filtrar de acordo com o que planejamos com o tema que buscamos. É isso. Revisão da literatura, gente. Na minha opinião, depois das minhas experiências, eu também participei de uma revisão coordenada por uma colega, que era o impacto da depressão em pessoas que faziam uma cirurgia de como que chama aí? Você vê os nomes agora, tá fugindo. Mas eram cirurgias que tinham a ver com o aparelho respiratório. Né? E essas pessoas tinham muita depressão associada por conta da dificuldade de falar. Tal. Poxa, a gente tinha tabelas e tabelas e tabelas. Revisão da literatura é uma coisa bem complexa. Né? A gente chegar e falar, vamos fazer revisão porque é fácil, né?
é o pior, porque você está escrevendo um artigo que vai ser lido muito mais do que, teoricamente, artigos específicos. É um artigo para ajudar quem não é tão acadêmico, tudo mais, ler e conhecer um assunto. Então tem que ser um artigo sério, né? Então isso que o Daniel falou é exato, essa é a verdade. A gente tem que definir quais são as palavras e os temas e as informações que a gente quer buscar. Bom, voltando para a nossa tabela. Estamos lá com a nossa super tabela e agora a gente vai ler lá, de 600 a gente vai ler 12, né? Que são aqueles que a gente filtrou e que realmente tinham os detalhes que eu defini. Os detalhes que eu defini, deixa eu falar o nome correto, é o critério de inclusão e exclusão. Né? A gente tem que ter nossas duas coluninhas aqui. Inclusão, né? Tudo aquilo que eu digo que um artigo tem que ter para ele fazer parte. E exclusão são aqueles critérios que eu não quero ter no artigo. Né? Então, por exemplo, se eu encontrar um artigo, eu estou lá estudando depressão e aprendizado. Se eu encontrar um artigo... bom, começando pela inclusão, que é um pouco mais simples. Se eu encontrar um artigo de ansiedade e aprendizado, faz parte? Né? Não faz parte. Se eu encontrar um artigo de depressão e aprendizado e que seja um artigo em russo, não faz parte. Então, a gente tem que pôr esses critérios básicos, né? Que seja em português, que seja em inglês, que seja em espanhol, por exemplo, que seja de 2006 a 2016, que incluam essas palavras. Enfim, definir todos esses pequenos detalhes, né, na nossa metodologia ali, pra gente, antes de a gente fazer a busca. Se eu ler o artigo e eu ver que o artigo não era um artigo de intervenção, então eu excluo. Enfim, a gente vai definir esses critérios básicos que o artigo, para que o artigo se torne elegível, que se torne um artigo que realmente tenha sentido e faça parte do que eu estou buscando. Então, para todo mundo que está chegando agora, o que a gente está discutindo, né, a gente está quase chegando no momento, vamos dizer assim, médio do trabalho, a gente está definindo todos os critérios para poder encontrar os artigos importantes para a gente escrever o nosso TCC. Já vou ler a da Gabriela e da Cá, mas só para terminar aqui, então, defini critérios de inclusão, exclusão, encontrei aqueles 600 artigos sobre depressão e aprendizado, começo a cortar aqueles que não se encaixam dentro do meu critério e eu fico no final com 12 artigos que são exatamente o que eu queria. Nesses 12 artigos, os autores pegaram pessoas com depressão, avaliaram a depressão dos pacientes e avaliaram a capacidade de aprender, e aí a partir da depressão, né, do grau de depressão e da capacidade de aprendizado, eles fizeram inferências. Eu vou pegar esses 12 artigos e vou me debruçar sobre eles agora. Calma aí, eu vou voltar para a tabela, mas antes eu vou ler os colegas aqui. Ó. Calma aí. Então vamos lá. A Gabriela Marinho. Quais são os tipos de artigo que você recomenda procurar? Revisão sistemática, estudo clínico e tal. Então, tudo depende do problema que você está querendo resolver, da pergunta que você escolheu, né? Então, vamos supor que você pode fazer uma revisão teórica, né? Ou seja, toda revisão, né, ela vai para a literatura e para a teoria, mas vamos supor que você quer discutir um assunto teórico, né? Você quer saber o que os autores pensam a respeito das funções executivas, por exemplo, visões a respeito do controle inibitório. Aí você vai pegar 10 autores ou tipo os 10 artigos que são mais teóricos do assunto e tentar discutir isso. Então pode ser uma revisão bem teórica sobre o assunto, não precisa ter clínica, não precisa ter paciente, enfim. De repente você quer ver a eficácia da terapia cognitiva versus o uso de Ritalina em TDAH. Tá, uma coisa bem batida, mas que a gente tem bastante material na literatura e tal. Então você vai procurar autores que fizeram pesquisas comparando terapia cognitiva e Ritalina. Então tudo depende da tua pergunta. Por isso que a pergunta é a fase número 1, é a mais complexa, é a mais difícil e é a mais importante, né? A Camonte. Mas necessariamente os critérios vão afinar tanto assim?
tipo ir de 600 para 12? Não, não, não. Na verdade foi tanto, eu acho, de 600 para 12, se eu entendi a tua pergunta, porque as palavras-chave, né, então eram, no nosso estudo, era videogame, jogos computadorizados, jogos de computador, reabilitação, intervenção, tratamento. Então eram palavras amplas, né? E aí TDAH. Então aí também tinha TDAH, déficit de atenção, várias variações do TDAH que a gente encontrou na literatura. Quando a gente jogou, tinha coisa que não tinha nada a ver com nada. Tinha ali, tipo, o cara que fez um software de computador para avaliar TDAH e que a busca encontrou. Então a busca não foi tão bem feita assim. Então a gente teve que refinar muito, né, por conta das palavras. Isso é um outro problemão para vocês, para mim, para todo mundo, né? Quando você tem palavras amplas, você vem com muito artigo, né? Se você conseguir refinar de verdade, passo a passo as palavras, em geral você vem com artigos melhores. Mas sabe o que acontece às vezes? Às vezes você encontra as palavras tão certinhas que vem um artigo, 2 artigos, e aí você não tem como começar, né? Então você precisa aumentar um pouco para achar outros artigos. André, meu amigo, te mando um abraço, um beijão, meu querido, a gente se vê aí, obrigado pela mensagem. Deidiane, estou fazendo um curso sobre revisão sistemática na Universidade de Aarhus, que difícil, e no curso tem 2 bibliotecárias ajudando na revisão da literatura. Aí, elas ajudam como buscar em diferentes bancos de dados e depois como filtrar os artigos. Tem algumas ferramentas que podem ser usadas. Quem está em São Paulo, a gente tem a Bireme, que fica dentro da Federal de São Paulo, né? Que também tem um monte de bibliotecárias ali para ajudar. Por isso que eu falei um pouquinho antes, e essa dica da Diana é muito importante, tem muito curso online de revisão sistemática. De verdade. Isso daqui é só um bate-papo, longe de a gente esgotar minimamente, nem minimamente eu vou conseguir esgotar. Isso daqui é só uma provocação mesmo, e como eu estava com muitos alunos preocupados, eu falei, eu vou fazer para a gente bater um papo e tudo mais. Mas é isso, vamos seguir a Deidiane, vamos atrás da ideia de procurar cursos online. Calma aí, Camonte, foi essa assim a pergunta, que quando eu vou fazer a revisão, é isso, você faz a revisão, você fica com 100 artigos. Para encontrar o artigo certo demora, é normal isso, né? É por isso que a gente precisa ter critérios claros, senão você vai ficar lendo muita bobagem. E é o que acontece com a maioria dos meus alunos, né? Como a gente às vezes não sabe fazer a busca certa, a gente lê muita coisa que não é o foco. Então você vê, ser cientista não tem nada a ver com ser genial, ser inteligente. Tem a ver com metodologia. É a parte chata mesmo, sabe? Aquela coisa de sentar, eu gosto de falar umas palavras feias assim, né? Então é sentar a bunda na cadeira, gastar tempo lendo, gastar tempo estudando, gastar tempo tentando. Eu lembro quando eu aprendi tudo isso, nossa senhora, era dias e dias errando, batendo a cabeça. Aí eu não consigo, eu jogo no Google, aprendo o método, volto, tal. Um beijão pra Paula, minha queridíssima amiga. A Camonte está falando dos bibliotecários da USP e a Creuza Salvaterra, beijo querida também, obrigado. Deixa eu voltar aqui, senão a gente não termina hoje. Deixa eu ver a hora, eu sempre com o mesmo problema da minha vida. Enfim, para terminar essa parte, na tabela ali que a gente tem, que a gente montou, essa tabela ela vai ajudar a gente a ler o artigo. Então, né, a tabela tem lá a primeira pergunta. Qual é a data do artigo, por exemplo, né? Então você vai pôr lá, se o artigo está dentro da data que você queria, você vai usar, senão você não vai usar. Qual é a população clínica, tal. Quais são os achados principais que o artigo trouxe. Então, de repente, se a gente ficar lá no meu exemplo, depressão e aprendizado, então o que ele descobriu? Que as pessoas que tinham maior sintomas de depressão tiveram pior desempenho na tarefa, sei lá, vamos pegar uma tarefa aí uma tarefa cognitiva, pode ser motora, sei lá, Torre de Hanoi, figura de rei, ou no
memória lógica, não sei se vocês lembram desses testezinhos, tipo memória lógica, que fala Ana Soares, do sul do Paraná. Você conta uma história, a pessoa tem que depois lembrar imediatamente, depois de meia hora lembrar. Então vamos supor que eles aplicaram o Beck de depressão, a escala Beck de depressão, e aplicaram memória lógica. E eles viram que quanto maior a depressão, menos você lembra, né? Então isso tudo você vai anotar na sua tabela. E depois você vai lá na discussão, nos resultados do artigo, e você vai pensar junto com o cara ali, né? O que ele raciocinou com isso? Qual é a conclusão que ele chegou? Quais são os achados que ele trouxe, né? Olha, pessoas que realmente têm mais depressão apresentam uma dificuldade de aprendizado de palavras ou de conteúdo semântico. Pá, beleza. Com isso em mãos, a gente vai fazendo isso em todos os nossos artigos que a gente pegou, né? Que a gente pegou para fazer a revisão, e aí sim a gente começa a ter a estrutura do nosso TCC, do nosso trabalho de conclusão de curso, a nossa revisão da literatura mais organizada, tá? Bom, se vocês fizeram isso, se vocês estão aqui comigo até agora, vocês entenderam essa lógica, né? Tem um problema bem estruturado, fiz a minha metodologia, minha receita do bolo, fui nos artigos, vi os artigos que eram importantes, que estavam dentro do que eu me predispus, li esses artigos e preenchi a minha tabela. Bom, você tem o artigo quase pronto. O que você vai fazer agora é partir para os resultados, né? Então, nos resultados, agora voltando para a estrutura de um artigo científico, né? A gente tem introdução, método, resultados, discussão, né? Então, se o método estava bem feitinho, bem organizado, você agora vai começar a descrever os resultados, né? Então, você vai descrever, você tem várias formas de descrever, mas o principal é você passar essas características que estavam na tabela, né? Então, olha, nós encontramos 600 artigos. Desses 600 artigos, ficamos com 14. As características desses 14 artigos eram tantas pessoas, eram artigos clínicos que usavam neuropsicologia, blá 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 blá. População, você pode definir população, se era criança, adolescente, adulto, com essa população XYZ. Eles avaliaram com testes e escalas. A escala mais utilizada foi a Beck de depressão, mas também usaram a Hamilton de ansiedade e também usaram... Definiu, descreveu, aí você vai começar agora para os achados específicos da tua pergunta, né? Então, 70% dos artigos mostraram que pessoas que apresentam depressão num grau moderado ou grave têm dificuldades em tarefas de aprendizado de linguagem, têm dificuldades de aprendizado em tarefas visomotoras, e aí vai a discussão, a apresentação dos resultados, ainda muito, acho que outro segredo, né, é que resultado não tem que ter discussão, né, resultado ele tem que ser mais técnico. Olha, achei isso, meio que para ajudar o leitor a ele mesmo tirar as conclusões inicialmente, né, olha, entendi, putz, esse resultado tem sentido, não tem, tal. E depois a gente vai para a etapa mais final, que seria a discussão. A discussão, vale a pena, antes de falar a discussão, falar um pouco da introdução. Deixa eu só ler o que a Deidiana escreveu aqui. Que legal, Thiago, parabéns. Antes de fazer o curso, eu nem sabia que havia uma metodologia para fazer revisão sistemática, e acho que muita gente não sabe. Nossa! Não só tem metodologia, né, como existem centros profissionais, como o Centro Cochrane, né, que são centros reconhecidos no mundo inteiro, e o trabalho desses profissionais, desses centros, é ensinar pessoas no mundo inteiro e conseguir fazer que as revisões sejam mais bem feitas. Aqui na Unifesp a gente tinha uma casa alugada pelo Centro Cochrane só de metodologia de revisão sistemática. Quando você faz uma revisão sistemática assim, bem complexa, que você quer atacar um tema muito complexo mesmo, em geral as pessoas inclusive cadastram o projeto no site, por exemplo, do Cochrane,
para ninguém precisar fazer de novo, né? Ou para as pessoas não se desgastarem. E você pode acessar o site do Cochrane para ver as revisões que já foram feitas. Então é muito legal, porque você entra lá e fala, deixa eu ver aqui, TDAH e habilidades escolares. Pum, já tem. Então você já vai lá, já pega o resultado, né? Isso tudo que a gente está discutindo aqui, gente, é uma forma um pouco mais simples de falar de um tema tão importante que é ciência baseada em evidências, né? Não vamos fazer ciência de barrigada, de achismo, de livros de 1900 e bolinha. A gente faz ciência pesquisando, descobrindo o que os artigos trazem pra gente. Por isso que eu acho tão essencial revisão sistemática. Por isso que eu estou aqui disposto para poder falar de revisão da literatura, porque isso é muito, muito importante para o avanço da literatura, né? Bom, legal. A Mayra aí também queria agradecer. Obrigado, Mayra Cardoso. A gente vai junto aprendendo essas coisas. Para a gente concluir, vamos falar da introdução e da discussão, tá? E aí, quem tiver perguntas, a gente bate um papo junto. A introdução, o que tem que ter na introdução? A introdução pode ser uma coisa gigantesca, pode ser uma coisa curtinha de 4, 5 parágrafos. Isso depende muito do trabalho que a gente está fazendo. Mas a introdução, se a gente fosse usar um método para escrever a introdução é onde a gente vai chamar a atenção do nosso público, do nosso leitor, ao trabalho que a gente está fazendo. Então, se eu pudesse fazer assim um método de como escrever uma introdução, o primeiro parágrafo tem que ser um parágrafo que seja impactante, né? Então, por exemplo, eu começaria alguma coisa assim: depressão é um transtorno que afeta milhares de pessoas no ano, ele tem uma base neurobiológica muito importante, mas também apresenta questões relacionadas ao contexto social e familiar da pessoa. Pessoas que apresentam dificuldades relacionadas aos sintomas de depressão, em geral, tem essa dificuldade. Claro que eu vou citando, né, DSM-5, eu vou citando os artigos mais recentes e os melhores da área, mostrando o quanto que depressão impacta, né? Aí eu volto lá. Depressão na infância foi associada com diversas dificuldades, sendo as maiores dela, pensamento suicida, né? Irritabilidade, não sei o que, e dificuldade de aprendizagem, né? Não é isso que o meu trabalho está fazendo? Ele está falando de dificuldade de aprendizagem? Pronto, terminei lá o primeiro parágrafo. Se você parar para pensar, é um parágrafo simples, curto, mas o que ele está fazendo é chamando a atenção para uma literatura que existe, é relevante, mostrando que, né, depressão, quando maltratada ou quando não diagnosticada, leva a coisas seríssimas, como também o assunto do artigo, que é a dificuldade de aprendizagem. Um segundo parágrafo que eu vou ter aqui, eu vou expandir um pouco a questão de dificuldade de aprendizagem e depressão, né? Então eu vou falar, hoje já se sabe, através da literatura, que dificuldade de aprendizagem, na base da dificuldade de aprendizagem existem processos cognitivos como memória, atenção, controle inibitório, sei lá, e aí eu vou buscar uma literatura que diga como que é o processo de aprendizagem, né? Durante o processo de aprendizagem, nós temos uma fase de aquisição de novos conteúdos, onde o processo atencional é importante, onde a memória... Ponto. E aí eu vou agora falar de artigos que falem sobre depressão e aprendizagem, né? No artigo tal, fulano viu que numa população de tantas crianças que sofriam de depressão, tantos por cento delas apresentaram dificuldade de aprender novas informações verbais. Então, é uma introduçãozinha, aonde eu tô tentando provar meu ponto de vista, sabe aquela coisa? Vender. A introdução, pensa que os pesquisadores e os clínicos, eles têm mais coisa que fazer na vida do que ficar lendo artigo o dia inteiro. Então, quando eles vão procurar um artigo, eles querem um artigo que realmente seja bom e que realmente seja aquilo que eles estão procurando. Então, a introdução é para vender o artigo, né? Tipo, mostrar, olha, esse artigo fala disso. Esse é o tema. E também a introdução serve para organizar a mente do leitor, né? Bom, eu falei
um primeiro parágrafo, tipo assim, para chamar a atenção, falar, olha a importância de depressão e aprendizado. E quando eu digo chamar a atenção, eu estou falando do jeito mais científico possível, nada de ser marketing ou bobagens. Não, é com conteúdo e estatísticas que sejam relevantes. Um segundo parágrafo onde eu falo qual é o problema que eu vou tratar, então por que depressão impacta o aprendizado, né? Depois eu vou falar do problema da literatura, que é o problema que eu estou querendo responder. Lembra a pergunta? Porque se já tem um artigo com o mesmo tema, para que você vai fazer? Só para passar de ano? Só para ganhar pontinho? Não. Então você tem que agora, no terceiro parágrafo da introdução, apresentar o problema, né? Entretanto, o que acontece é que a gente sabe que poucos estudos avaliaram aprendizados escolares em pessoas com depressão, considerando, aprendizado matemático. Enfim, aí você vai descrever o buraco que a literatura tem e que o seu artigo vai tentar preencher, responder. Percebe como está tudo linkado? Como é quase impossível fazer uma introdução sem antes ter pensado na pesquisa, né? A gente, como professor, a gente se angustia muito porque a gente vê que o aluno, na ansiedade de fazer o TCC, na ansiedade de entregar logo, se formar e tudo mais, ele acha que uma revisão da literatura é ler uns livros, ler uns artigos, jogar tudo lá. E aí fica sem sentido. Aí você talvez até passe, mas né... Tipo, não rolou uma coisa legal, assim. E não precisa ser ultra difícil para ser legal, não precisa ser ultra cansativo, desgastante para ser muito legal, né? E o último parágrafo, talvez, da nossa introdução, ele vai falar, na verdade, de qual é o objetivo e quais são as hipóteses, quais são as questões, enfim, ele vai dar uma super introduzida na metodologia, né? Então o objetivo desse trabalho é poder compreender como que a depressão prejudica o aprendizado visual em crianças, sei lá, da rede pública, enfim, a gente vai ali tentar descrever, enfim, qual é o objetivo final do nosso artigo. Bom, com a introdução, o método e os resultados apresentados, aí é fácil chegar na discussão, né? Na discussão, o que a gente vai fazer realmente é discutir o resultado considerando a introdução. Então, o objetivo desse estudo foi estudar como que sintomas de depressão, os graves sintomas que a depressão apresenta na infância dificultam o aprendizado de novas informações no ambiente escolar. Os resultados que foram apresentados mostraram que sintomas moderados e graves realmente prejudicam. Tá, pronto, fez uma mini introduçãozinha da discussão e aí a gente vai começar a discussão, né? Na discussão, o mais complexo que a gente tem que trazer, o mais difícil de fazer a discussão, é a gente raciocinar o porquê que isso está acontecendo, o porquê que esses sintomas de depressão podem estar prejudicando esse aprendizado, né? Como que esses mecanismos acontecem. Então talvez você vai falar, olha, o que a gente sabe é que na neurobiologia da depressão acontece isso, e quando a pessoa tem um embotamento, ocorre também um afastamento social, a pessoa desengaja, enfim, aí você vai procurar um pouco fazer o raciocínio que os artigos também estão trazendo e tentar trazer uma nova informação, né? Porque no fim das contas a gente tem que responder a pergunta, como ou de que maneiras a depressão afeta, né? Então, afeta o aprendizado. Então é isso, quando a gente chega no momento final, na discussão do artigo científico, é o momento do raciocínio, é o momento de você tentar trazer novas informações, né? Na minha experiência, como eu estava falando um pouco antes dos artigos que eu escrevi de revisão, participei,
como colaborador e tal, é o chance do negócio, a discussão. É onde a gente vai tentar mostrar no último momento possível qual é o resultado mesmo que foi encontrado e como isso impacta a clínica, como que impacta a escola, como que impacta novas pesquisas. Então, por exemplo, no nosso artigo sobre TDAH, uso do videogame como ferramenta de reabilitação do TDAH, um pouco da nossa discussão era mostrar que muito pouco se avalia a vida real. Então, tipo, as crianças vão super bem no videogame, as crianças vão super bem no teste, mas não se sabe nada da vida real. Não tem quase medida nenhuma de vida real. Não se avalia como que o videogame ensina na casa, na escola, na igreja, entendeu? Então a gente foi discutindo isso. Olha, os achados são interessantes, mas tem pouquíssima consistência para a vida real dos nossos pacientes, para a vida real das pessoas que estão jogando. Então, além de criticar, vamos dizer assim, fazer uma discussão em volta disso, a gente propôs, né? Olha, existem ferramentas para avaliar a vida real, existem testes ecológicos, existem métodos que avaliem a vida real, e a gente gostaria de sugerir que os pesquisadores usem isso, tal. Enfim, então é um pouco a lógica da escrita de uma revisão da literatura. Como eu falei, você pode sair desde uma revisão simples, muitas vezes o termo usado é revisão compreensiva da literatura, onde você usa toda essa metodologia, mas você é um pouco mais aberto e você está um pouco mais pró-discussão do que tantos resultados estatísticos e tudo mais. Ou você pode ir até a revisão sistemática com meta-análise, que é o processo mais complexo. Se você pensar em meta-análise, a palavra, o que esses autores fazem é tentar pegar as estatísticas de todos os estudos que eles leram e fazer uma nova estatística. Então é o ápice do ápice, né? Talvez é o ponto mais importante para a raça humana, são as meta-análises, porque é o momento onde a gente lê 50 artigos que usaram Ritalina para TDAH e a gente vai analisar os 50 como se fosse um estudo só. Junta lá 6.000 fulanos e fala, esses 6.000 fulanos fizeram o mesmo método, qual é o resultado mais amplo? Né? É muito lindo, mas o trabalho é brutal. Então, coisa que se você fizer sozinho, talvez não dê nem conta ou demore muito tempo, anos e anos e anos. Mas uma revisão compreensiva da literatura já é uma coisa deliciosa de se poder ler, e se usado um método bem sério e bem adequado, se publica, se vai para congresso, se é utilizável demais esses resultados. Tá? Uma outra coisa legal da revisão compreensiva que eu gosto é que por mais que você definiu o banco de dados, Cielo, PubMed, Google Acadêmico, mas que você definiu esses bancos de dados e por mais que você definiu as palavras-chave e tudo mais, você está liberado para ir ali na referência bibliográfica do autor, que você está lendo o artigo, e falar, putz, olha esse artigo aqui que ele citou, esse artigo cabe no meu estudo, então você vai lá e usa esse artigo. Então a revisão sistemática ela é um pouco mais compreensiva, a revisão compreensiva da literatura, ela é um pouco mais aberta do que a revisão sistemática. A revisão sistemática não, bicho, você vai lá, descrever o método, vai lá e cumpre. Bom, então, a Camonte perguntou, você pode explicar melhor sobre essa revisão compreensiva? Ela é exatamente o que eu falei aqui, né? Só que ela é um pouco mais flexível, né? O que eu quero é a literatura que eu pude averiguar, né? Então, como eu alcancei a literatura e lendo a literatura dos artigos que eu encontrei, né? Então, por exemplo, você lê meu artigo. Vamos supor que você está procurando lá videogame e reabilitação, encontrou o meu artigo, né? Está dentro dos seus critérios, você usa o meu artigo. Só que lá no fim você vê que eu citei um artigo que você não encontrou na tua busca. Você vai lá e usa o meu artigo, o artigo que eu encontrei. Você pega lá a referência, vai na internet, busca esse artigo e usa. Como ela é uma revisão um pouco mais aberta, você pode ficar buscando as informações, entendeu? Você não precisa usar um método tão fechado assim. De qualquer jeito, eu tenho um artigo, deixa eu ver se eu consigo
já dar aqui o nome dos fulanos. Só um pouquinho. Um minutinho, cadê? Ah, tem gente chegando agora, né, dona Catiúcia? Ó, as minhas alunas de TCC esquecendo o horário de verão. Tá certo. Tá bom, tá bom. Não tem problema. Vingança vai ser maligna. Ó, cadê? Ah, eu não tô achando. Eu achei que eu tinha, mas na verdade eu não tenho. Tem uns autores. Depois eu vou postar aqui no nosso e-mail, no nosso Facebook aqui. Tem 2 autores que escreveram um artigo sobre revisão compreensiva. Eu vou mandar é em inglês e tal, mas é interessante. De qualquer jeito, eu também vou postar o meu artigo que eu usei revisão compreensiva. Por quê? Porque vocês podem usar ele como um exemplo, né, de um artigo que usou essa metodologia, tá? Enfim, antes da gente desligar, a gente já bateu 1 hora e 10 minutos quase. Dúvidas? Alguma questão que eu possa responder antes da gente terminar? Ou não? Deixa eu já aproveitar e postar aqui o meu artigo. Acho que não, né? Fale agora ou cale-se para sempre, aquelas coisas. Bom, beleza. Bom, de qualquer jeito, vocês podem me acessar ali no Facebook, mandar mensagem por inbox, escrever aqui no nosso bate-papo. A gente pode manter um contato se eu puder colaborar. Queria agradecer por todo mundo, né? Tipo, é legal porque essas lives do Facebook é meio que nem rádio, né? As pessoas que assistem são diferentes, as que começam e as que pegam no meio e as que terminam, tal. Então queria agradecer todo mundo que participou. Dizer que qualquer dúvida que eu puder tirar, que seja um pouco mais simples, eu estou à disposição. Não consigo pegar TCC de ninguém, porque isso é extremamente complexo, mas dar uma dica ou outra a gente consegue, principalmente as de metodologia. Não adianta chegar e falar, professor, que tema é legal para estudar, né? Que esses dias veio um aluno e falou assim, professor, você que gosta dessas coisas de metodologia, me dá uns temas aí, né? Eu falei, meu Deus, como assim me dá uns temas, né? Mas eu entendo, eu lembro quando eu entrei na vida acadêmica, quando eu comecei especialização e estava pensando fazer o mestrado, não vinha nada, era tipo um vazio, um buraco na cabeça, né? Hoje, depois de muito tempo, é óbvio que a gente consegue pensar um pouco mais em pesquisa, porque pesquisa, de novo, não tem nada a ver com genialidade, com o cara é abençoado, Albert Einstein, o cara, nossa, as ideias saem. Não, é método, né? Se você está todo dia lendo artigos, se você está todo dia discutindo ciência, se você está vendo vídeo no YouTube de como que os pesquisadores falam e tudo mais, você vai pegando as manhas. É tão procedimental quanto fazer uma comida, quando andar de bicicleta, digitar no computador. Enfim, é isso. Queria agradecer. O Marcos Vinícius aqui mandou uma mensagem. Valeu, tamo junto. A Patrícia. O que vocês precisarem, estamos aí. E se tiverem temas que eu possa colaborar e fazer uma live, vocês me deixam mensagem também. De repente é um tema que eu sei, é um tema que eu conheço, e eu posso ajudar. Putz, eu acho que eu perdi, viu, Vanina? Quase todo mundo do norte e do nordeste. Eu tava sábado agora e domingo em Cacoal, em Rondônia, e eu tô ligado que é 2 horas de distância de diferença, então dá esse mal-estar. Eu não sei se o vídeo fica, se o vídeo ficar vai ser legal pro pessoal ver. Valeu? Então eu vou me despedir. Qualquer coisa, conta comigo. Um abraço, gente. Até mais. Beijão.